Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou de volta para mais um estudo no nosso canal. Bem-vindos ao canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Eu gostaria de pedir, primeiramente, desculpa a todos vocês, porque eu fiquei de postar vídeo novo no canal, que no caso seria esse, entre os dias 17 e 18 de novembro, mas infelizmente meu canal ele foi penalizado e eu só estou podendo postar esse vídeo agora, mas eu peço desculpa a todos vocês, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que na realidade ele é uma sequência de vários vídeos que eu já tenho feito no canal. É como eu já disse em outros vídeos que eu fiz, que o Senhor Deus, ele sempre me dá as coisas na palavra, né? Ele vai me dando o ensino, o entendimento por etapas, como se fosse realmente a montagem de uma peça, das peças de um quebra-cabeça. É como se ele fosse me dando as peças aos poucos, ou então ele vai me dando os entendimentos aos poucos. Então, desde o primeiro vídeo que eu coloquei no canal até agora, sempre quando eu vou falar de um assunto na sequência, alguma coisa nova o Senhor tem acrescentado. Então, muitas vezes eu falo de um mesmo assunto em vários vídeos justamente por causa disso, porque sempre eu preciso acrescentar mais alguma coisa. Aí o Senhor me mostra na palavra mais alguma coisa e eu preciso fazer um vídeo para acrescentar mais alguma coisa. Tem sido assim por todo este último ano que o Senhor Deus tem feito eu postar vídeos no canal, que Ele me levou, né, a começar a falar da palavra. E hoje a gente vai falar um pouquinho de novo sobre o calendário, sobre os calendários, né? Mas o que eu quero falar primeiramente? Bom, eu iniciei esse assunto no meu vídeo, se o Senhor Jesus poderia voltar no Pentecostes, né? Jesus pode voltar no Pentecostes? Poderia voltar no Pentecostes ou arrebatar a igreja, né? No Pentecostes. E aí eu vou e descrevo as situações de que, mediante a palavra, eu acredito que sim, Jesus poderia vir buscar a igreja no Pentecostes, né? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, mas eu só quero deixar claro. E depois eu até comento que eu estava na esperança que fosse no Pentecostes desse ano de 2022, porque, né, a gente está nessa esperança. Eu fiz esse vídeo antes do dia do Pentecostes de 2022, foi final de abril, final de abril, começo de maio, eu não lembro exatamente o dia, e eu estava na esperança, né, de que o Senhor Jesus poderia voltar para vir buscar a gente esse ano de 2022, mas aí, mediante aos ensinos que o Senhor foi me dando, né, mediante a palavra, e Ele vai me dando, como eu falei, as coisas como uma peça de um quebra-cabeça, Ele me fez entender que o Senhor Jesus não poderia voltar neste ano de 2022, eu falei isso no vídeo do Shemitah. Por quê? Porque assim como nós, como igreja, né, somos colocados como uma colheita, a colheita do trigo, eu vou falar tudo isso na palavra, e que Ele não viria buscar a igreja no ano de Shemitah, porque no ano de Shemitah, pela lei que foi dada a Moisés, né, para o povo de Israel, e essa lei, detalhe, essa lei não é do povo de Israel, essa lei é de Deus, e Ele não quebraria a sua própria lei, que Ele não viria buscar a igreja no ano de Shemitah. Aí eu fiz esse vídeo falando, então, já que o ano de Shemitah começou entre setembro e outubro de 2021 e vai acabar entre agora setembro e outubro de 2022, porque eu fiz esse vídeo também antes do término do Shemitah, que então, né, quando passasse esse período, então o Senhor Jesus poderia vir buscar a igreja, e até cito a situação de que poderia até acontecer, de repente, numa festa de trombetas, como muitos acreditam, tal, ou, né, no Pentecostes do ano que vem, eu cito isso, né? Mas aí, de novo, né, o Senhor me dá mais um entendimento, né? Um entendimento que seria qual? De que o ano para Deus não começa entre setembro e outubro, o ano para Deus não começa no 7º mês, como o povo de Israel, no calendário que eles acreditam, comemora agora. O ano para Deus, o ano dado, o início do ano, é no início do ano entre, para nós, de março e abril, que é no mês de Abib. Essa foi isso que foi falado para Moisés quando Deus deu a lei para ele. Eu vou tocar em todos esses assuntos depois. Então, que o ano de Shemitah, na realidade, teria começado
entre março e abril deste ano de 2022 e só acabaria entre março e abril de 2023, do ano que vem. Aí eu falei, então, de fato, então o Senhor Jesus, né, como ficou mais próximo de Pentecostes, sim, quando virasse o ano de Shemitah, ele poderia sim, porque se vai acabar entre março e abril de 2023, no final de maio para começo de junho, eu estou falando aproximadamente, né, tudo isso eu vou explicar. Então Jesus poderia vir buscar a igreja no dia de Pentecostes. Eu continuei nessa crença. Aí Deus me mostrou mais uma coisa que estava sendo falada lá no meio do povo de Israel, o ano de jubileu. E o ano de jubileu o que é? Nada mais do que depois de uma contagem de 7 ciclos de Shemitah. E quem não sabe o que é Shemitah, daqui a pouquinho eu vou ler tudo isso na palavra. 7 ciclos de Shemitah, que no ano 50º, o ano 50, seria o ano de Shemitah. E que o povo de Israel, algum rabino, estava dizendo que no término de Shemitah deles, que para eles terminou entre setembro e outubro agora, este ano seria, que começou agora de 5.783, acho que é isso, seria um ano de jubileu. Eu falei, nossa, e aí me deu outra esperança, porque eu falei, se realmente, o Senhor Jesus vai vir no ano de jubileu, pensei eu, porque é um ano de libertação, poderia ser sim, o ano que vem, ele vem buscar a igreja no ano de jubileu, começaria o ano de jubileu, o ano de libertação. Mas aí o Senhor me fez de novo mais um acréscimo, dizendo para mim que o ano de jubileu também não pode ter colheita. Aí eu falei, opa, agora complicou. Como assim, Senhor? Se o ano de Shemitah, como o Senhor está me mostrando pela palavra, o povo de Israel tem um calendário equivocado, que comemora o início do ano no mês 7º, mas o calendário correto começa no primeiro mês, que o Senhor disse que é o mês de Abib, e é justamente entre março e abril do nosso ano, e estaria acabando o Shemitah agora, 2023, entre março e abril, sem falar a data, dia, porque eu já expliquei, vou explicar de novo a respeito disso. Aí eu fiquei pensando, se não é ano de jubileu depois, se o ano de jubileu começou depois e o Senhor não pode colher, então peraí, o Senhor também não vai poder vir em 2023. Eu fiquei com aquilo encafifado na minha cabeça, porque toda vez que o Senhor me dá um start assim, presta atenção, alguma peça a mais, eu fico confusa. Eu fui para a Bíblia de novo e comecei a ler. Aí eu vi que realmente no ano de jubileu não pode ter colheita. Eu falei, opa, agora complicou. Mas aí, o que foi que o Senhor foi me mostrando? Que este ano, como estava dizendo um rabino, não pode ser o ano de jubileu. Porque se o ano de jubileu acontece de 50 e 50 anos, e a terra, o reino dos homens na terra seria 6.000 anos, que até é citado lá eu vou até ler para vocês, a gente só não ficar falando, Gênesis, só um minutinho que eu vou pegar meu óculos, aqui. Gênesis no capítulo 6, no versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A gente já falou isso também através de um vídeo, dizendo que os homens do passado não viviam 120 anos, nem depois dessa afirmação, porque depois disso veio Noé, que teve 600 anos, e veio todos os outros que eu fiz um vídeo mostrando que tiveram idades de 300, 400, 200, 500, 600. Então, que essa afirmação não significava exatamente que o homem ia viver 120 anos, mas ele estava falando dos jubileus, que se você fizer a conta de 120 vezes 50 jubileus, dá exatamente 6.000 anos. Então, o tempo do homem na Terra seria 6.000 anos, ou 120 anos, contados como jubileus, Falei, realmente, se o jubileu fecha um ano fecha 6.000 anos, 50, 50, 50, fecha 6.000 anos, então ele teria que ser no final dos 6.000 anos, quando o Senhor Jesus estivesse voltando, para o povo de Israel, na parousia, como eu já expliquei isso nos vídeos, a diferença entre o arrebatamento e a parousia. Mas, gente, vamos começar, porque eu queria primeiro deixar tudo isso que o Senhor foi me mostrando em vídeos por etapas, e a gente vai fechar hoje. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, mediante aos
os acontecimentos e ao entendimento que o Senhor tem me dado da palavra. Eu vou colocar tudo mediante a Bíblia, mas ainda assim eu não estou dizendo que vai ser desta forma. Eu estou colocando aqui para vocês aquilo que pode ser que aconteça desta forma, pelos acontecimentos e pelas escrituras da palavra, porque nada na Bíblia está à toa. Ele não deixou os sábados, as festas, os calendários de festas do povo de Israel, que eu já digo de novo que não foi para o povo de Israel, as festas são do Senhor. Elas são chamadas de moedins ou encontros solenes, como eu já falei, né? Ensaios ou encontros solenes, isso não está à toa na Bíblia, nada está à toa na palavra. Então a gente vai mergulhar fundo nesse assunto e eu vou falar para vocês aquilo que, mediante a palavra, eu acredito que pode ser que aconteça dessa forma. E eu torço de todo o meu coração que seja dessa forma mesmo, porque eu acredito de todo o meu coração que o Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja para o arrebatamento, e que o ano de 2023 não é um ano qualquer, porque há muitos anos, desde que eu comecei a estudar e a pesquisar, que o número 23 tem sido colocado em várias situações, sempre 23. A gente achava no passado, quando e alguns que estudam faz tempo viam que falava-se sobre Jesus voltar em 2014, em 2015, em 2016, em 2017, sempre se citava o dia 23, a gente pensava, será que vai ser no dia 23 de setembro? Será que vai ser no dia 23? Sempre 23, até que agora nós compreendemos, pelo menos é isso que nos parece, que ele estava sendo falado para nós, ou mostrado para nós, por aqueles que têm dominado este mundo, o ano de 2023, é que ele estava tão longe daquilo que nós estávamos vendo, que parecia que o Senhor Jesus voltaria nestes anos que eu falei para trás, que ninguém imaginava o ano de 2023, até que foi se aproximando, e todas as coisas que foram sendo mostradas para nós. Eu vou mostrar algumas coisas hoje a respeito disso também, que me parece sim que o ano de 2023 não é um ano qualquer. E aqueles que têm dominado esse mundo, o maligno, sabe disso, sabe muito bem disso. Bom, vamos lá, eu vou começar. Primeiro eu quero falar sobre o calendário. Eu fiz um vídeo falando a respeito de calendários, eu falei sobre o calendário do povo de Israel, que eu acredito que ele esteja completamente errado, porque se o tempo do homem na Terra é 6.000 anos, né? E eles estão no ano de 5.700, eu acredito que foi 83, se eu não me engano, né? Que eles mudaram agora. Gente, a gente teria o quê? 200 e poucos anos pela frente ainda. Vocês acreditam que do jeito que está o mundo e os acontecimentos, nós poderíamos ter 200 e poucos anos pela frente ainda? Ou a palavra do nosso Deus não se cumpriria? Não, a palavra do nosso Deus é que se cumpre. Então o calendário deles, para mim, está errado. E existe sim alguns cálculos que falam que no período da história houveram anos tirados do calendário deles, né? Eu não vou entrar nesse assunto de novo, eu já falei desse assunto em outros vídeos, né? Quem tem acompanhado, quem não tem acompanhado, eu coloquei na comunidade a sequência dos vídeos que falam desse assunto. E foram 4 vídeos que eu falei desse assunto, eu coloquei a sequência. Então, você pode ir na comunidade, você vai ver a sequência dos 4 vídeos, aí você vai no canal e você pode assistir para você entender. Porque eu não tenho como voltar tudo, já estou tendo que explicar um monte de coisa, né? Mas eu falei que para mim o calendário deles está errado, até porque também se as festas de outono do povo de Israel, que são as 3 últimas festas, né? Que é a festa das trombetas, a festa do perdão, do Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, são festas de outono. Eu já tinha percebido isso há alguns anos, que muitas vezes elas começam no verão. Então tem alguma coisa errada neste calendário deles. Se são festas de outono, elas teriam que sempre começar no outono, muitas vezes elas começam no verão. Mas um calendário fixo feito por homens não poderia ser o calendário de Deus. Eu mostrei até outros calendários nesse vídeo também, mostrando que, para mim, por isso a palavra de Deus é bem clara quando diz que nós não saberíamos o dia e a hora. Eu até falei sobre isso, dizendo que nós não somos proibidos de analisar qual seria o dia e qual seria a hora, simplesmente nós não teríamos como saber, justamente porque nós não temos o conhecimento do calendário de Deus, da forma que Deus deixou, que eu entendo que ele se perdeu. Mas hoje a gente vai mostrar um que está mais próximo, mas que ainda assim o dia exato e a hora a gente não sabe. Isso não significa que não seja um dia de festa, porque Deus tem o calendário dele com tudo certo, com todas as datas específicas. Inclusive o Senhor Jesus nasceu
no período de festa, o Senhor Jesus morreu na Páscoa. Existem vários acontecimentos que se cumprem com as festas, né? O Senhor Jesus cumpriu as festas as primeiras festas, que foi Páscoa, que foi pães asmos e primícias, né? Muitos dizem que o Senhor Jesus também cumpriu o Pentecostes, mas na realidade o Senhor Jesus já tinha ascendido aos céus. Quem cumpriu a festa de Pentecostes foi o Espírito Santo. O Senhor Jesus não estava aqui no cumprimento no início da igreja na festa de Pentecostes, nem no primeiro Pentecostes comemorado, que foi justamente quando Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Eu falei disso no vídeo, né? Que quem ali se manifestou foi Deus Pai. Deus Pai, né? Se manifestou no primeiro Pentecostes e o Espírito Santo no segundo Pentecostes do início da igreja. Deus Pai no início da lei e Deus Espírito Santo no início da igreja. E que sim, o Senhor Jesus poderia vir cumprir a festa de Pentecostes, vindo buscar a igreja dele. E que as 3 últimas festas que ele tem para cumprir seria com o povo de Israel, porque são festas intimamente ligadas com o povo de Israel. Mas a gente vai começar, vamos lá. Bom, existe um calendário, que é o calendário do povo Caraitá. Eu vou mostrar para vocês aqui uma situação, para poder a gente entender. A gente vai ver aqui umas imagens, só um minutinho. Eu vou mostrar para vocês. Aqui. Os Caraitás seguem um calendário móvel baseado na lua nova, ao contrário dos rabinistas, que é o calendário do povo de Israel hoje em dia, né, dos rabinos, que seguem um calendário fixo. Desta forma, os Caraitás iniciam seu mês com o início da lua nova visível, e seu ano se inicia no mês de Abib. Olha só, eles iniciam o ano no mês correto, que a Bíblia fala que é no mês de Abib, certo? E quando a cevada se torna madura nos campos de Israel. O que significa Abib? A gente vai ver isso também agora. O que significa Abib? Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Significado da palavra Abib. Abib era o mês do grão recém-amadurecido. Então, Abib significa grão recém-amadurecido, certo? Quando o povo... Por que o início do ano Deus chamou o ano de Abib? Porque era justamente quando os grãos começavam a ficar recém-amadurecidos, ou começar a amadurecer. Inclusive, no calendário do povo de Israel, no período bíblico antigo, eles observavam que tinha anos que tinham 12 meses e anos que tinham 13 meses. Agora também, só que hoje estão fazendo de forma fixa. Mas quando eles analisavam no passado, eles faziam o quê? Quando estava terminando o 12º mês, né, do ano, como que eles sabiam se naquele ano o Senhor que era necessário, o Senhor estava dizendo para eles que era necessário ter mais um mês, o 13º, que não era sempre? Como eles sabiam? Justamente observando o amadurecimento do grão. Se o grão estivesse extremamente ainda cru, pequeno, não estava amadurecido, ainda não estava muito pouco crescido, significava que eles precisavam ter o 13º mês. Quando os grãos estavam recém-amadurecidos, ou seja, já estavam entrando no processo de amadurecimento, até porque a colheita dos primeiros grãos, né, que são os grãos da cevada, acontecem no período da Páscoa, né? Então eles estavam recém-amadurecidos, então significava que sim, era o 12º mês acabaria e que eles começariam o mês de Abib. Por isso o nome Abib, certo? A gente vai olhar algumas coisas aqui que eu anotei. Vamos ler aqui, Êxodo 12, do 2 ao 6. Êxodo 12, do 2 ao 6. A gente vai falar da Páscoa, né? Êxodo 12, do 2 ao 6. Vamos lá prestar atenção como o Senhor disse que o mês de Abib seria o principal dos meses, ou o primeiro mês. Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena,
para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas e conforme o que cada um pode comer. Por aí calculará quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, né? A gente já sabe que este será o principal dos meses, como está dizendo aqui. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então, quando Deus instituiu a Páscoa, ele disse que o mês de Abib seria para eles o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Vamos ver em Êxodo também, aqui como está dizendo para nós aqui, Êxodo 13:4, falando a respeito de Abib. Êxodo, a gente já está pertinho aqui. Êxodo 13:4, como está agora nesse estudo que a gente está aqui. Vou ler para vocês. Hoje, mês de Abib, estáis saindo. Ou seja, hoje, mês de Abib, estáis saindo. Então, no mês de Abib, eles saíram, o povo de Israel saiu do Egito. Vamos no 23:15. 23:15, tudo aqui pertinho, a gente já vai aproveitar. Êxodo 23:15. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comereis pães asmos, como te ordenei. Peraí, perdi, gente. Achei. Êxodo 23:15. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comereis pães asmos, como eu te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saístes do Egito. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. Então, mês de Abib, de novo sendo citado. Eu já mostrei para vocês o significado de Abib e eles saíram no mês de Abib, certo? A gente vai ver agora aqui, falando a respeito do Levíticos 23:4, também falando do mês de Abib. A gente vai em Levíticos 23:4. Eu já vou voltar, tá, gente? É para vocês poderem ver que eu estou lendo justamente essa passagem. Levíticos 23, 4 ao 11. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês 1º, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, no primeiro mês, que é o mês de Abib. Eu nem vou continuar lendo, que aqui está falando sobre a Páscoa também. Eu li Levíticos 23, 4 e 5, certo? E quando foi que o mês, né, que é chamado de Abib, vamos ler tudo aqui, o primeiro do ano eclesiástico judaico e o 7º do ano civil. Começou na época do equinócio vernal, em 21 de março. Foi chamado de Nisan, após o cativeiro. A gente vai ler Neemias já. No 15º dia do mês, a colheita foi iniciada, reunindo um molho de cevada que foi oferecido ao Senhor no dia 16. Então a gente vê que o mês de Abib é o principal dos meses, e isso está descrito na palavra, e eu estou lendo para vocês tanto o significado de Abib, como está dizendo que o mês de Abib era esse mês que eles saíram, como quando ele começou. E quando ele começou a ser chamado de Nisan, que é como o povo de Israel chama hoje o primeiro mês, né? Vamos para Neemias para a gente poder ver. E eu já volto já. Só um minutinho. Neemias 2:1. Neemias 2:1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então, quando Neemias ele cita o primeiro mês, ele já estava se chamando Nisan, né? Mas é Abib ou Nisan, certo? Vou voltar aqui para vocês. Só um minutinho. Para a gente se ver de novo, né? Isso. Só um minutinho, só quero ver o que tem aqui. Eu vou ler para vocês aqui sobre o ano de Shemitah, para vocês entenderem, né? Que eu falei. Levíticos 25. A gente está no 23 aqui. Vamos para o 25. Do 1 ao 6. Levíticos 25, do 1 ao 6.
Então tá. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás, nem plantarás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na sua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao teu estrangeiro que peregrina contigo. Então, o que significa isso? Que quando Deus deu para Moisés a lei no Monte Sinai, né, como eu falei, na primeira comemoração do Pentecostes, quando ele recebeu as tábuas da lei, na lei vinha o que? Dizendo que o povo de Israel, quando entrasse na terra prometida, eles poderiam trabalhar na terra por 6 anos, mas o 7º ano seria um sábado ao Senhor, ou um ano de descanso da terra. Assim como o povo de Israel pode trabalhar de 6 dias, mas no 7º, que é o sábado, eles não podem fazer nada, assim era a terra. Pode plantar, pode colher, pode tudo, 6 anos. Mas no 7º ano não podia se plantar, não podia se colher, não podia se fazer nada com a terra, a não ser o que nascia naturalmente na terra, porque obviamente estava lá plantada ainda, né, as plantas que davam frutos, e elas faziam nascer naturalmente frutos. A pessoa podia se alimentar naquele ano, porque assim Deus determinou. Então nascia frutos, mas eles não plantavam, eles não trabalhavam a terra, eles não limpavam nada, eles não podavam, eles não colhiam para comércio, eles faziam a colheita somente para se alimentares. Ano de descanso do Senhor. Este é o Shemitah. Por isso que eu disse que Deus não viria colher, né, a igreja do Senhor Jesus, ou arrebatar a igreja do Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus não viria no ano de Shemitah, porque ele mesmo determinou que neste ano não haveria colheita, tá? Vamos para o que eu falei sobre o jubileu. O jubileu é no 25/8. 25/8, ano de jubileu, prestem atenção. Contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, 7 anos de Shemitah, 7 vezes 7, dá 49, né? Então, o 50º ano, ou o ano 50, é o ano de jubileu. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E o interessante aqui, que está falando aqui para nós, é que depois dos 49 anos, quando se findasse, né, aquele 7º ano de Shemitah, se iniciava o ano, no 50º ano, que era o ano de jubileu. E o ano de jubileu ele se iniciava no início do mês de Abib, né? Acabava o Shemitah no finalzinho do último mês, e no mês de Abib, quando virava o ano, né, que tinha acabado o 7º, que era o de descanso, quando era de 50 e 50 anos, ou passava o ano 49, começava os 50, era comemorado o jubileu. E o interessante é que o ano começava em Abib, mas a comemoração, o dia de se tocar a trombeta em comemoração ao ano de jubileu, era no 7º mês. No 7º mês e no dia do perdão. Olha aqui, ó. Farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Guarda essa informação, porque isso aqui vai ser importante para aquilo que a gente vai falar no final, tá? Porque o ano de jubileu, ele tinha como data específica para que eles comemorassem este dia no 7º mês e no dia do perdão, no dia de Yom Kippur, que hoje é o dia de Yom Kippur, né? Trombetas, Yom Kippur, tabernáculos. Então, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que eles começam a jejuar e a se arrepender em todo o período de 10 dias antes do dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, que eles se arrependem. Então era o dia exato que também no ano de jubileu se trocava a trombeta para o jubileu, que era o dia que se determinava o ano de libertação. Eu vou continuar lendo para vocês entenderem. Santificarás o ano 50º, que é o ano 50, e proclamareis liberdade na terra, e
todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as suas uvas das vinhas, e não das vinhas não podadas. Então, o interessante aqui é que também não se pode colher. Então, é como eu tinha imaginado que o ano de jubileu estaria sendo agora, ou estaria sendo agora não, né? Eles disseram a Israel que seria agora, porque dizem que terminou o ano agora no 7º mês e começou outro, né? Mas se a gente olhar para o mês de Abib, que é entre março e abril para nós, que acaba o Shemitah de verdade, que ainda estamos no Shemitah, acabou no calendário que está errado, mas no calendário de Deus provavelmente não. Mas se analisarmos desta forma, então o ano de jubileu não poderia ser mesmo próximo. Porque quando eu achei que seria, como alguns rabinos estavam falando em Israel, eu falei, então também Jesus não vai poder vir colher a igreja, né? Ou arrebatar a igreja. Mas não seria agora, porque seria o fechamento dos 6.000 anos. Segura todas essas informações que eu vou explicar mais para o final também sobre isso. Então a gente já viu aqui sobre o mês de Abib, né? O primeiro dia do mês, o primeiro mês do ano, aliás, que Deus determinou. Já vimos sobre o Shemitah e já vimos sobre o jubileu. Bom, eu falei para vocês a respeito do calendário, né? Que foi até uma irmã do canal que me comentou no outro canal, quando ela viu esse último vídeo que eu fiz falando desse calendário, né? Que eu não conhecia. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui a respeito desse calendário. Preste atenção. Então vamos lá. Aqui. Segundo o calendário, né, que eu falei dos Caraitás, aqui eu printei a tela de um vídeo, né, porque eu não posso colocar o vídeo. E o que estava escrito embaixo? Ó, estamos no ano de 5.992, segundo os judeus Caraitás. Esse vídeo é de 11 de março de 2022. Aqui embaixo está dizendo assim, ó, em abril de 2022 entramos no ano de 5.993. Então, eles estão dizendo que na virada do ano de Abib, entre março e abril, né, que é o período que começa o mês de Abib, que eles comemoram assim, no começo do ano, é no começo do ano bíblico de Deus. Mas eles estão dizendo que nós já entramos no ano de 5.993, né? Então, se nós entramos, este ano seria o primeiro ano, né, dos últimos 7 anos, né? Aí eu fiquei pensando, mas nós já estamos chegando no final do ano, né? Que entre março e abril do ano que vem vai ser o fechamento do ano e a igreja ainda está aqui, nada aconteceu. Eu falei, alguma coisa não bate. Então eu não sei se o calendário deles está exatamente perfeito. Eu vejo que ele é o mais próximo, né? Ele se aproxima bem. Até porque eu vou ler para vocês aqui algumas coisas falando sobre os Caraitás. Eu achei que o deles é mais próximo, mas eu também acredito que a gente não tem exatamente o calendário perfeito e certo, que é o calendário que Deus usa. Porque depois de tanto tempo, muitas coisas se perderam, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Só um minutinho, tá, gente? Enquanto tá essa imagem, eu vou ler para vocês sobre os Caraitás. Aqui. Essa matéria eu tirei do Café Torá, tá? Eu vou ler para vocês. Judaísmo Caraitá é o judaísmo bíblico? Uma interrogação. Meu primeiro encontro direto com a comunidade Caraitá, diz o que escreve, né, no Café Torá, foi apenas neste ano de 2020, quando pude conhecer de perto esta comunidade e ao mesmo tempo tão semelhante e tão diferenciada do judaísmo ortodoxo dominante no Estado de Israel. Meu contato com eles foi no Centro Mundial de Judaísmos Caraitá, onde até mesmo os mezuzá são diferentes dos que se veem nas casas das sinagogas predominantes no país. Então vamos lá. Os Caraitás afirmam que todos os mandamentos divinos transmitidos a Moisés por Deus foram registrados na Torá, escrita, sem nenhuma lei oral ou explicação adicional. É diferente do judaísmo rabínico dominante, que considera a Torá oral conforme codificada no Talmud, as obras subsequentes como interpretações autorizadas pelo próprio Torá.
Como resultado, os judeus caraitás não aceitam como vinculativas as coleções escritas das tradições orais do Mistrá e do Talmud. Gente, eu já falei a respeito do que aconteceu com o povo de Israel, né? Eu falei isso no vídeo sobre... Ai, meu Deus, agora esqueci o nome, gente. A sinagoga de Satanás, lembrei, eu falei disso, né? A respeito do que no meio dos judeus entraram os falsos judeus, e que todo esse desenvolvimento da Israel moderna de hoje foram eles que fundaram. Eu não tenho como explicar tudo isso agora. Quem assiste os meus vídeos sabe. Quem não sabe, vai lá no vídeo do canal. É o primeiro vídeo desse canal, que está lá embaixo. É o primeiro que eu postei, porque o outro canal foi tirado, né? Sobre a sinagoga de Satanás. Lá eu explico, né, sobre isso, e eu falo sobre o Talmud, que na realidade existe uma mistura neste Talmud, que é uma mistura com uma forma pagã, né, babilônica, e que é até chamado de talmudismo babilônico, porque a lei oral deles, que está descrita no Talmud, ela fala coisas absurdas, né? Eu não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas realmente este povo caraitá, né, que diz que nós entramos no ano de 5.993, eu acredito que a gente vai entrar ainda no ano de 5.993 em abril, entre março e abril do ano que vem. O dia exato eu não sei, porque como eu falei para vocês, eu acredito que o calendário ele não está perfeito, ele não está correto, né? Mas eu vou explicar para vocês tudo isso, né, mediante a palavra, como eu já falei sobre os calendários no outro vídeo, e que a gente não vai saber o dia exato, mas que eu acredito que começa o ano de 5.993 em 2023 para nós, né, entre março e abril, e que a igreja é tirada no Pentecostes entre final de maio e começo de junho. Eu já falei, data exata a gente não vai saber, por isso a gente não tem como saber o dia e a hora. Mas tudo bem, vou continuar, certo? Eu vou voltar aqui de novo para vocês me verem novamente, certo? Então vamos lá. E eu vou continuar. Bom, eu já falei sobre o arrebatamento não poder ser, né, no ano de Shemitah e nem no ano de jubileu, porque nós somos uma colheita. Então eu vou mostrar para vocês algumas passagens bíblicas que mostram a igreja como colheita do Senhor. A gente vai para Marcos 4, 26 a 29. Marcos 4, 26 ao 29. Vão acompanhando, gente. Marcos 4, 26 ao 29. Aqui. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, né? A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. É interessante que quando Deus fala a respeito da colheita, ele chama de ceifa, né? A colheita da igreja, assim como a colheita dos últimos que estiverem na terra, que eu já falei isso, até vou ler para vocês depois, em Apocalipse 16, e nós somos comparados com sementes que crescem, né, amadurecem e vão ser colhidas na ceifa, né? Tem mais aqui uma palavra de João 4, 34 a 38. João 4, 34 a 38. Isso é só para a gente ver sobre a colheita. João 4, 34 a 38. Aqui. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já se branquejam para a ceifa. Os ceifeiros... deixa eu ver, acho que é até 35, não, até 38. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso o verdadeiro ditado, um é o semeador
e outro é o ceifeiro. Eu vos envio para ceifar o que não semeastes, outros trabalharão e vós entrastes no seu trabalho. Então, mais uma vez, ele diz aqui que a colheita de almas ela é representada por uma plantação. É interessante como sempre a gente é representado como colheita, como ceifa e como plantação. A igreja sendo o trigo. Eu falei disso no vídeo que eu fiz sobre o arrebatamento da igreja e as festas do Senhor. Eu ainda não tinha postado no canal. Acredito que quando eu postar este vídeo, né, quando liberarem agora, eu vou postar o vídeo. E aí eu já libero ele também. Ele já está no canal, mas ele não está podendo ser liberado. E aí quem não assistiu, assiste. É o arrebatamento da igreja e as festas do Senhor. Ali fala justamente sobre nós sermos sempre colocados sempre como, assim como as colheitas de Israel, assim também Deus ele coloca o tempo da igreja, o tempo de ser colhido, o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor, sempre desta forma, né? Então aqui a gente vai para Mateus 13. Vamos ler Mateus 13. Mateus 13, 24 ao 30. Aqui. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Então, se a igreja é o trigo, o joio no meio do trigo, quem semeia é o inimigo, né? E retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Nós conhecemos bem o que acontece no meio da igreja desde os primórdios do início dela, né? Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, disse o Senhor. Replicou ele: para que ao separar o joio não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, os anjos: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, o trigo no celeiro é a igreja arrebatada. O joio, infelizmente, é aquele que vai ser atado para ser queimado, né? Mais uma representação de colheita, de plantação e da igreja sendo o trigo, né? Aqui tem mais uma, Mateus 13, 37 ao 43. Mateus 13, 37 ao 46. Deixa eu ver aqui. A explicação da parábola. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Então aqui, como eu tinha explicado para vocês, né? Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, estou continuando no versículo 40, assim será a consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, todos os escândalos dos que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, mais uma representação aqui da igreja sendo uma plantação e a representação do trigo, tá? Deixa eu ver aqui. E a última colheita, como eu falei para vocês, dos salvos, né? Em Apocalipse 14, do 14 ao 16. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Apocalipse 14, eu já falei 16, mas é o 14. Apocalipse 14, do 14 ao 16. A ceifa. Eu expliquei no outro vídeo que aqui está mostrando aqueles que estarão vivos ainda, né? Antes do início do juízo, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Eu falo dos mortos em Cristo, eu explico exatamente isso. Se você não viu esse vídeo é muito bom, gente.
as 4 vozes de Apocalipse 14. As 4 vozes de Apocalipse 14 foi uma direção que Deus me mostrou também aqui, que foi assim impressionante. Eu falo sobre isso, mas eu vou ler aqui a ceifa, não vou explicar tudo, mas vou mostrar para vocês como é. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, Apocalipse 14, 14, tá? Um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, foice para colher, né? Outro anjo saiu no santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, ou toma a tua foice e colhe, né? Pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Eu explico exatamente, gente, o que significa isso lá em As 4 Vozes de Apocalipse 14. Vale a pena, se você não assistiu, depois vai lá no canal e assiste, gente, é muito bom. Porque tudo que eu falo, gente, não vem de mim. Quem tem me dado tudo isso daqui é o Espírito Santo, é o próprio Deus, é sabedoria que vem do alto, não tem nada meu, não tem sabedoria humana. Deus, ele vai me dando como peças de um quebra-cabeça, ele vai me mostrando na Bíblia, ele vai me mostrando, ele me faz saltar os olhos, ele vai me explicando o que é aquilo, de que forma aquilo acontece. Então, vale a pena assistir. É só para mostrar sobre colheita e ceifa, né, que eu li agora aqui. Então, vamos lá. Bom, eu já falei que nas festas não pode haver colheita, né, nem no Shemitah, né, e nem no Jubileu. Tá. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para falar. Eu já falei sobre os 120 anos, né, que são em Gênesis 6:3, que é a soma de 120 vezes 50 jubileus, vezes 50 anos, que é o jubileu, dá 6.000 anos. Então, se estamos em 5.992, como eu acredito, né, já esse povo dos Caraitá acredita que já estamos em 5.993, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Provavelmente esses serão os 7 anos da grande tribulação, de 2023 até 2030. Isso seria uma interessante coincidência ou não, né? Uma coincidência ou não. Então é algo a se pensar, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ano de 2023. O ano de 2023, que como eu falei para vocês, sempre está colocado para nós como algo diferenciado, né? Existia uma propaganda, acho que foi em 2018 que lançaram a propaganda do Banco Itaú, que mostrava, não lembro se é 2018 ou 2019, eu não tenho certeza, que mostrava os anos pulando, né? 2018, vamos supor que começa em 2018, 2019, 2020, 21, 22, e quando chegava no 23 parava, né? E mostrava alguns acontecimentos que nos davam a impressão de que se começava ali um controle, né? Isso já foi citado em alguns canais, mostraram sobre esta propaganda, né? Como eu falei para vocês que este 23 há muito tempo sempre estava sendo mostrado para nós, desde alguns anos atrás, e resumidamente tem muita coisa que sempre foi falada do ano de 2023. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O calendário satânico para 2023 foi revelado por um ex-satanista. Aqui é um vídeo, né, desse canal Fatos Desconhecidos, que fala do calendário satânico e quem fala é o Daniel Mastral, né? E é interessante que o Daniel Mastral ele fala justamente sobre o ano de 2023 ser um ano que é considerado pela Irmandade Satânica, da qual ele diz que fez parte, de que ele diz que saiu, né? Não estou aqui para falar a respeito disso, né? Mas que esta data já tem sido programada por eles como uma agenda, como um calendário satânico já há muitos anos, né? Eu vou mostrar para vocês sobre o que seria, né, este calendário de 2023, mas primeiro, antes de eu mostrar para vocês, vou voltar aqui de novo, né? Eu vou falar para vocês aquilo que eu acredito, mediante tudo que eu estou mostrando para vocês, que pode ser que aconteça desta forma. Eu estou dizendo pode ser, gente. Eu estou mostrando para vocês a Bíblia, os acontecimentos, um calendário aproximado, tudo que eu
tenho visto, que Deus tem me dado, que Deus me faz ver, que Ele me mostra, né? Que algumas pessoas falam, às vezes, em comentários para mim de vídeos, e que eu vou pesquisar e eu vejo, nossa, quando me falaram desses Caraitás, inclusive a pessoa me disse que nós estávamos no ano de 5.992, né? Não no ano 5.993, então eu não tenho certeza exatamente se é 92 ou 93, entendeu? Eu tentei procurar, mas eu não achei coisas assim aprofundadas sobre isso. Nas matérias que falam sobre os Caraitás, não fala no ano que eles acreditam que está. Eu procurei bastante, né? Mas tudo bem, então eu acredito que é uma aproximação do ano e uma aproximação dos dias do calendário que se aproxima muito mais com o bíblico, porque começa no mês certo, no início do mês. Eles acreditam, né, na Torá como a lei de Deus, só que eles também são judeus, também estão, né, cegados por aquilo que Deus disse que eles estariam cegados, também não acreditam em Jesus e também precisam, né, passar por este arrependimento, como eu já preguei em outros vídeos, que quando o Senhor Jesus voltar no final. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês aquilo que eu acredito. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui e eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Eu falei para vocês, né, que eu acredito que o término do ano de Shemitah não foi agora entre setembro e outubro de 2022, mas será entre março e abril de 2023, certo? Então acabaria o ano de Shemitah e o ano começaria um novo ciclo, né, normal de um ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o sétimo, que é o ano de Shemitah, que não pode trabalhar, mas começaria um novo ciclo de mais 7 anos. Então acaba em março e abril de 2023 e começa um novo ciclo, que acabaria, né, se é de 2023, ele acabaria esses 7 anos entre março e abril de 2030. Isso nos faz lembrar da Agenda 2030 da ONU, de todos os acontecimentos que a gente sabe que é a descrição do reino do anticristo. Vão acompanhando comigo, gente. Eu estou fazendo uma colocação hipotética. Eu não estou dizendo que esta é a forma correta, que vai ser deste jeito, mas eu estou colocando vocês para pensar. Porque, como eu já expliquei em outros vídeos, não é proibido a gente analisar a palavra. Pelo contrário, a Bíblia manda a gente analisar as Escrituras, sim. Entendeu? A gente deve analisar. Para isso ela está aqui. Para que nós venhamos entendê-la, buscar sabedoria, procurar entender aquilo que é colocado para nós como mistérios, como tem vários, né? E a Bíblia fala aquele que tem sabedoria, aqui está um mistério. Então a gente vê que a gente deve buscar, procurar entendimento, orar a Deus e buscar a sabedoria do alto que vem do Espírito Santo. Tudo isso eu já falei, mas eu continuo explicando. Então tá. Começa o primeiro ano dos 7 últimos anos, que seriam os 7 últimos anos também das 70 anos, das 70 semanas de Daniel, que seriam os 7 últimos anos, que seria a última semana da angústia de Jacó. Você vê que tudo parece que se encaixa, né? Mas tudo bem. E aí começou um novo ciclo, tá? Que acaba, como eu falei, entre março e abril de 2030, né? Que seriam 7 anos. E o arrebatamento, como eu acredito que seria o 6º selo, que eu falo sobre isso também, né? Eu explico sobre arrebatamento e a parousia no vídeo Arrebatamento e a volta a segunda vinda de Jesus, que é arrebatamento e a parousia, ou harpaz e a parousia. Também, quem quiser, vai lá e veja com detalhes, biblicamente falando, as explicações que eu dou a respeito disso, que sim, que eu acredito que a igreja é tirada, eu não estou dizendo 100% da igreja, até porque não teria como a igreja morna ser tirada da terra, né? A igreja morna fica na terra, né? São os deixados para trás, mas uma pequena parte da igreja, aqueles que estão despertos, aqueles que simplesmente, realmente têm buscado ao Senhor e têm buscado a palavra e têm amado a vinda do Senhor Jesus, amado a sua vinda, como diz a Bíblia, serão tirados da terra. Eu acredito no Pentecostes, né? Entre final de maio, começo de abril, não sei o dia, e nem se eu souber qual é o dia exato que esses Caraitás comemoram no calendário deles, eu volto a dizer que eu não acredito, porque eu sei que existem discrepâncias, gente, porque é um calendário que o de Deus
que Deus tem todas as datas corretas dele, ele é aquele que é perfeito, que foi perdido, eu acredito, nos tempos, porque como eu falei no vídeo que eu fiz falando a respeito da morte do Senhor Jesus, se nós analisarmos pela palavra, vou repetir de novo, o Senhor Jesus comemora a Páscoa um dia antes do povo de Israel. Ele come a Páscoa com os discípulos dele na noite do dia 14. Prestem atenção, ele come a Páscoa, depois ele vai para o Monte das Oliveiras e ele é preso na madrugada. Ele é preso na madrugada do dia 14, né, de Abib, e depois ele é morto. Eu estou falando da data do povo que lá comemorava. Ele é morto no período da tarde, como acontecia era determinado pela lei que os cordeiros eram mortos, então assim como ele estava sendo morto, os cordeiros da comemoração da Páscoa deles também estavam, e que aí quando virava a viração do dia para começar o dia 15, eles comemoravam a Páscoa deles, certo? Que eles comeram naquela noite. Tanto é que eles tinham que enterrar logo o Senhor Jesus, que ia começar o sábado, mas na realidade não era o sábado, porque as festas solenes do Senhor são como sábados. As festas solenes do Senhor são como sábado, né? Depois eu até vou mostrar para vocês falando sobre isso, mas deixa eu continuar aqui aquilo que eu estou falando. Então tá, o arrebatamento da igreja entre final de maio e começo de junho de 2023, certo? E aí o que acontece, né? Entre março e abril, para o finalzinho para a mudança do ano que o povo de Israel acredita, né? E que eu acredito que o anticristo também vai seguir, porque como eu já expliquei para vocês, eu acredito que o anticristo ele é um judeu da sinagoga de Satanás, um judeu falsificado, né? E ele vai seguir, obviamente, o calendário do povo de Israel rabínico, né? Então, se a gente contar aqui, vamos lá, abril, né? Março e abril, vou falar abril. Abril para setembro, então vai, abril. Maio, junho, não, a realidade eu tenho que contar depois do arrebatamento, né? Março e junho, então junho. Julho, agosto, setembro, são só 3 meses. Então, nesses 3 meses em que a igreja é tirada, em que acontece alguma coisa, que é o 6º selo, que é uma catástrofe que faz com que a igreja seja tirada. Eu não sei exatamente o que, mas eu já dei várias hipóteses nos vídeos que eu fiz. Acontece alguma coisa, eles vão ter 3 meses para estando em desespero por todos os acontecimentos, pessoas sumindo, uma catástrofe, a terra virada de cabeça para baixo, entre setembro e outubro, né, de 2023, o que acontece? Provavelmente um acordo de paz. O anticristo sobe ao poder justamente nesta virada que para eles, né, seriam 7 anos, que se nós contarmos de setembro a outubro de 2023, iria até setembro e outubro de 2030, tudo em 2030, por mais que para nós ele acabe entre março e abril, para eles acaba entre setembro e outubro, mas tudo em 2030. Então o anticristo assumiria o poder ali, né, nessa virada de ano exatamente, né, com um acordo de paz esse que englobaria não só um acordo de paz no sentido de guerra, pode ser que tenha sido uma guerra que tenha causado esta catástrofe natural, como eu já expliquei, mas por que também? Porque a Terra estando num estado complicado, como eles têm essa paixão, né, pelo clima e pela terra e para manter a terra saudável, este acordo vai englobar tanto a religião, como a economia, como os governos e como o clima, para que eles possam consertar ou colocar a terra em ordem ou nos trilhos novamente. E quem vai subir ao poder com este acordo? O anticristo. Aí começa o reinado do anticristo entre setembro e outubro de 2023. Agora, antes de eu terminar aquilo que eu tenho para falar, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu queria mostrar, né? Que eu não mostrei ainda. Então vamos lá, só um minutinho. Vou abrir aqui. Só um minutinho, gente.
Pronto, peraí que eu já vou abrir para vocês. Oh, meu Deus, só um minuto, gente, que eu já vou abrir. Toda vez que a gente quer colocar alguma coisa no ar, parece uma coisa mesmo, né? Aqui. Vou pôr para vocês. É assim mesmo, eu deixo tudo prontinho, eu deixo tudo no certinho, mas sempre dá problema. Presta atenção, é aquele vídeo que eu postei para vocês. Eu vou ler para vocês aqui a respeito dos acontecimentos. Prestem atenção. Sobre o calendário e de forma não oficial, o ex-satanista falou em uma das entrevistas a respeito do dia 31 de outubro de 2023. Guarde esta data, porque haverá uma reunião dos satanistas oficiais. Na verdade, será uma espécie de ritual dele. Será aberto um portal e a partir daí, desde então, haverá desdobramentos e acontecimentos durante cerca de 3 anos que são conhecidos como a Era da Tribulação. Nesse período em que os demônios estarão soltos, é que o anticristo passará a ser reconhecido e elevado ao patamar de herói, uma vez que será ele quem encontrará uma solução entre salvar a humanidade após estes 3 anos. Então teria início a grande tribulação. Entre as coisas que se tornariam muito piores para o mundo todo, né? As coisas que, como diz a Bíblia cita o dilúvio, que foi uma forma de que Deus encontrou de reiniciar a vida na terra, uma vez que a promiscuidade, a avareza e os abusos tinham tomado conta da humanidade. Se isso é realmente um fato histórico e não somente bíblico, o Apocalipse é passível de ser o acontecimento para finalizar. Realmente, é como eu falei para vocês. Eu vou voltar aqui para vocês e eu vou explicar para vocês aqui. Então, eu coloquei para vocês esse pedacinho desse vídeo só com a legenda para a gente ler, né? Porque eu não posso colocar o vídeo, gente, tem direitos autorais, né? E o que eu estou dizendo aqui? O que esse satanista fala? Que esta data do dia 31 de outubro de 2023, ela já está agendada há anos, gente, neste calendário satânico, como um dia em que eles vão comemorar, entendeu? E vão abrir um portal do qual será liberado espíritos imundos, certo? E que neste período onde este mal estaria sendo liberado, também estaria subindo ao poder este líder mundial, que dominaria a Terra como um certo herói, né, por um período de aproximadamente 3 anos, que nós sabemos que é 3 anos e meio, e depois desses 3 anos e meio, aí se iniciará realmente, né, a grande tribulação, onde as coisas vão ficar muito piores. É isto que a irmandade, que este satanista fala, que eles dizem. Quer dizer, que eles falam isso. Por que esse dia 31 de outubro? Porque o anticristo já estaria no poder? O acordo de paz teria começado entre setembro e outubro. Se eu não me engano, o início do ano do calendário judaico vai ser mais ou menos entre o dia 15 de setembro. Eu acho que é dia 15 ou é dia 16. Então, já teria mudado o ano, né? Já teria começado os últimos 7 anos para eles, né? Que seriam os 7 anos do acordo de paz que eles vão fazer. Eles sobem ao poder. E isto acabaria quando? Entre setembro e outubro de 2030. Eu falei para vocês guardarem esta data, né? Entre setembro e outubro de 2030. Quando eu falo para vocês a respeito das festas, né, das últimas 3 festas, que elas estão muito mais características do povo de Israel do que da igreja, por quê? Eu já li em outros vídeos, peço àqueles que não assistiram que assistam na sequência, como eu falei, que a festa das trombetas ela é conhecida pelo povo de Israel, e o toque do shofar como um chamado estridente para o arrependimento. Então a festa das trombetas seria um chamado para o povo de Israel neste finalzinho, né, de 2030, onde o povo de Israel
já terá sido atacado no meio dos 3 anos e meio, e uma remanescente deles vai fugir, né, para onde Deus tem um lugar guardado, separado para guardá-los, mas que no finalzinho, sim, eles ou vão ser entregues ou vão ser encontrados pelo anticristo. E quando o anticristo vai dar cabo deles de vez, esse remanescente, num povo de Israel que não vai querer segui-lo, certo? Mas que ainda não vão conhecer a Cristo, mas vão ser escondidos por Deus, como eu já falei isso em vários vídeos, né? Que eles vão ser escondidos por Deus, mas vão ser encontrados ou vão ser entregues por uma traição. Eu falo sobre isso no vídeo A Última Batalha de Onde Virá o Anticristo, quem já assistiu já deve saber. E que quando eles estão para ser destruídos, o Senhor Jesus desce, pisa no Monte das Oliveiras, ele vem com a igreja. Eu já li tudo isso incansavelmente, não vou abrir Bíblia para falar desse assunto agora, gente, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu estou só resumindo, porque tudo isso eu já falei, e já falei em vários vídeos, né? Que ele desce, pisa no Monte das Oliveiras, acontece um grande terremoto, acontece a última batalha, ele vem para destruir os exércitos do anticristo, para prender o anticristo, o falso profeta, para lançá-los no lago de fogo, aí vem amarrar o diabo, ele vai dar início, né, ao último milênio, que é o 7º milênio, acaba os 6.000 anos, começa o 7º, o último milênio, que é o 7º, né? Que é o milênio do Senhor, o milênio que o Senhor Jesus vai reinar, e isso é a comemoração da festa de quê? Dos tabernáculos. Que o tabernáculo é quando o Senhor Jesus, é a representação de que o Senhor Jesus vem tabernacular conosco no 7º milênio, ou no milênio do Senhor Jesus, certo? Então, qual seria o dia em que os judeus vão se arrepender, que o Senhor Jesus desce? Né? Se não seria no Yom Kippur, ou no dia da expiação, ou no dia do perdão. Vocês lembram do que eu falei para vocês lá do jubileu? Então presta atenção, que é nisso que eu queria chegar. Eu vou continuar aqui naquilo que eu acho, né, sobre o que pode acontecer. Então vamos lá. Estamos no ano de 2030. Já chegando ao finalzinho do último ano, ou do 7º ano da grande tribulação, que acaba entre setembro e outubro de 2030, quando começou o anticristo a reinar em 2023, né? Então, eu achei interessante o quê? Que justamente se o Senhor Jesus volta no dia do perdão, no dia da expiação, e se este 2030 fecha os 50 anos dos 6.000 anos, não é interessante a gente ler? Eu vou voltar de novo lá para falar sobre o jubileu. Eu preciso voltar, só um minutinho. Deixa eu só ver direitinho onde é que está. 25, Levíticos 25. Ano do jubileu, já tinha aberto na página, gente, por incrível que pareça. Vamos prestar atenção de novo. Contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7, tal. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, então no mês 7º vai ser justamente quando vai estar terminando o tempo dos 7 anos da grande tribulação, que o anticristo assinou o acordo, quebrou no meio dos 3 anos e meio, mas são 7 anos contados, certo? E que ele vai reinar nos últimos 3 anos e meio, que são os 42 meses que ele realmente tem para se mostrar como o filho do capiroto, como ele vai ser, né? Porque os primeiros 3 anos e meio ele vai ser contado como o herói que vai estar tentando resolver a situação da Terra. Então tudo que ele fizer, as pessoas que ele vai prender porque não vão querer participar do governo dele, vão ser tidas como rebeldes, porque vai parecer que estas pessoas não querem a solução do planeta Terra. Não querem que o nosso planeta seja reconstruído, recuperado, que não querem colaborar, comendo alimentos, insetos, deixando o governo comandar as suas vidas, participando de tudo, eles não vão deixar plantar, porque tudo isso eles vão dizer que vai precisar recuperar a terra. E justamente no sétimo mês, que vai estar acabando os 7 anos da grande tribulação, olha que interessante. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, dia do Yom Kippur, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra.
a trombeta da volta do Senhor Jesus na parousia, para o arrependimento do povo de Israel, que vai estar quase para ser dizimado pelo anticristo e seus exércitos, mas o Senhor Jesus desce. Santificarás o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores no ano de jubileu. Vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Gente, é muito interessante, porque me parece que o Senhor Jesus volta na parousia, no dia de Yom Kippur, no 7º mês do último ano, que fecha os 50 anos, que fecha os 6.000 anos do homem na terra, justamente no dia do perdão, que eu já tinha pregado isso em outros vídeos, falando que para mim o Jesus voltaria na parousia justamente no dia de perdão, porque as 3 últimas festas seriam cumpridas, como as trombetas, um chamado estridente do povo para o arrependimento por algum acontecimento, talvez seja nesse período que eles vão ser entregues e vão ser presos ou recapturados pelo anticristo, vão estar sendo levados para Jerusalém de novo, porque a última batalha não acontece no Armagedon, a última batalha acontece justamente entre o Monte das Oliveiras e a porta da cidade de Jerusalém, no Vale de Cedron ou no Vale de Josafá. Isso fala lá em Joel, no capítulo 3, certo? E da onde eles vão estar vindo? Eles vão estar vindo justamente do lugar para onde eles vão se esconder, que é em Edom, na região de Petra, ou naquelas regiões onde existem cavernas. Eu não estou dizendo exatamente Petra, mas aquela região de Edom, ela é toda montanhosa, e a Bíblia é bem clara quando diz que o Senhor Jesus vai se vingar de Edom e de Bosra. Por quê? Porque eu acredito que eles vão entregar o povo, ou dizer para o anticristo onde está, né? E o povo de Israel, esse remanescente que vai estar escondido, vai ser recapturado. Entendeu? Eu falo tudo isso na última batalha. Toda a Bíblia se completando. Para mim, as peças do quebra-cabeça, elas todas estão se encaixando. E parece que, se as coisas acontecerem dessa forma, então realmente a igreja é tirada no ano de 2023 e arrebatada nesta data de festa de Pentecostes, que eu não sei exatamente o dia, mas a proximidade entre maio e junho. Inicia-se a grande tribulação entre setembro e outubro, e o Senhor Jesus volta na parousia no dia do perdão, entre setembro e outubro, eu não sei exatamente que dia será, certo? Do ano de 2030. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu estou dizendo que vai ser desta forma exatamente? Não. Mas que tudo que eu estou mostrando para vocês se encaixa de forma interessantíssima, isso vocês não podem dizer para mim que não se encaixa. Inclusive, esta agenda macabra, né, dos satanistas, justamente para 2023. E justamente depois de se iniciar, provavelmente, o reino do anticristo, com esse acordo de paz. Eu acredito no comecinho deste ano, que para eles é o ano do povo de Israel, mas volto a dizer que o ano de Deus é contado de forma diferente, né? Então, se realmente os 7 anos para nós começa de novo em 2023 e acaba entre março e abril de 2023 e acaba entre março e abril de 2030, então começaria o 50º ano, que seria o ano de jubileu. E a trombeta é tocada no 7º mês, no dia da expiação, no dia de Yom Kippur. E detalhe, ele não vem para ceifar o povo de Israel, ele vem para salvar o povo de Israel na terra. Ele desce com a igreja e ele vai começar o reino dele aqui na terra, aonde entra o povo de Israel, que vai se arrepender, porque vai reconhecer que o Senhor Jesus é o Messias deles, aquele a quem eles transpassaram. Tudo isso é bíblico, eu já preguei tudo isso nos meus vídeos. E que o Senhor Jesus vai iniciar o reino dele, colocar tudo de volta no lugar, iniciar o reino milenar dele, a festa dos tabernáculos, vai tabernacular com os homens. Eis, para mim, o fechamento e as últimas peças do quebra-cabeça de tudo aquilo que está para acontecer.
Vocês analisem tudo que eu estou falando, vejam se faz sentido ou não e vamos aguardar. Como eu estou aguardando agora, nós estamos no mês de novembro, eu citei um dos vídeos que eu fiz falando que provavelmente podia ser que a guerra começasse até até o final do mês de novembro. Eu não sei, eu estou aguardando, porque os acontecimentos estão aí, está tudo muito confuso, tudo acontecendo muito rápido no nosso país, nos outros países, é tanta coisa acontecendo que nós estamos prestes, assim como aquela panela de pressão que está prestes a explodir, que está fervendo e entupida, prestes a explodir, é assim que o mundo está. Aonde vai explodir? Não sei. Eu acredito que pode ser que seja alguma coisa que acontece em Israel que vá dar início a isso. Eu já falei isso nos meus vídeos, mediante a história, as coisas que têm sido faladas desde os primórdios, justamente pelos senhores do mundo, todos os projetos dele, mas pode ter algumas alterações. Eu sei que está prestes a explodir. Que nós vamos ver coisas acontecendo neste final de ano. Eu acredito assim. Sem contar o clima. Como eu falei que a igreja é tirada num período onde estaria extremo calor, o calor do sol, né, queimando, sede, porque o calor, se tem calor, tem falta de água, que a igreja passaria a fome, a sede e o extremo calor. Nós já estamos vendo tudo isso acontecer. É só vocês observarem os acontecimentos, observarem as coisas que têm acontecido, certo? Não parece que é algo que está acontecendo de qualquer jeito, não parece. Parece que tudo se encaixa. Deixa eu ver se acho que é no 23, né, que eu falei que eu ia mostrar para vocês a respeito do... deixa eu ver. Sobre a data do sábado, olha aqui, quer ver? Que sábado na realidade significa o dia solene. No primeiro dia da festa da Páscoa tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então na Páscoa, começa a Páscoa no dia 15, né? Aí acontece o quê? E aos 15 deste mês, começa a Páscoa do dia 14 para o dia 15, né? No crepúsculo da tarde. No dia 15 é a festa dos pães asmos, é que eu falei, entre o dia 14 e o dia 15, né? Dos pães asmos do Senhor, que são 7 dias. Então, Páscoa num dia, festa dos pães asmos no outro. Só que a festa dos pães asmos, ela é comemorada por 7 dias. Então a gente analisa que 7 dias, no próximo 7º dia, vai ser convocação solene. E essa convocação solene, ela é como sábado. Não foi isso que aconteceu? A primeira convocação solene foi quando Jesus morreu, quer ver? Primeiro dia tereis santa convocação. Foi justamente quando ia entrar no suposto sábado, né? Que eles diziam que eles não podiam fazer nada. É a primeira convocação da festa dos pães asmos. Depois, o que viria? Outra convocação depois de 7 dias. E aí seria de novo, né, outro suposto sábado. Aí a gente vai aqui para as primícias, quer ver? Eu vou ler para vocês aqui. Eu quero achar aqui. Levíticos 23, 11. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, as primícias vêm justamente depois do 7º dia da festa dos pães asmos, que é um dia de festa solene. É exatamente um sábado? Pode cair no sábado ou pode não cair no sábado, mas a convocação solene, que eles não poderiam fazer nada, ela é igual ao sábado. Então, no dia posterior, exatamente posterior ao sábado, no dia seguinte, seria a festa das primícias. Entendeu? Então, todas as vezes que eles tinham festas e que era falado que eram dias de haverá santa convocação e nenhuma obra servil fareis, era a mesma coisa do que acontecia no sábado, que eles podiam trabalhar nos 6 dias e no sábado não podia fazer nada, era uma convocação solene também, entendeu? Então, como eu tinha falado para vocês que eu ia explicar, mas a gente vê que tudo se encaixa. E eu precisava falar isso para vocês. Agora vocês analisem tudo que eu falei, analisem, orem e vejam se não faz sentido. Se realmente nós estamos às vésperas de tudo acontecer.
E que se acontecer desta forma, se for realmente desta forma, eu alegro muito o meu coração, porque se aproxima o dia da nossa redenção, o dia em que a igreja será tirada desta terra. Eu glorifico a Deus por isso. Eu agradeço por vocês terem assistido este vídeo, tá bom? Digo de novo que não é para vocês saírem por aí dizendo que eu estou marcando data, que isso e que aquilo. Eu não estou marcando data nenhuma, eu estou mostrando a Bíblia, estou mostrando para vocês o que pode acontecer. Entendeu? Não tem dia e não tem hora falado. Tem períodos, épocas, meses, aproximações, anos, que é aquilo que nós temos que observar. Porque quando nós víssemos todas essas coisas acontecendo, era para nós olharmos para o alto e exultarmos, porque a nossa redenção